Alô, amigas, alô, amigos. Estamos de volta. Aqui é o canal do Gerson Bem no YouTube. Peço para você dar like no vídeo, curtir o nosso canal e aí vai ajudar o nosso canal aí no YouTube. E você que assiste por outras plataformas, vai lá também no nosso canal no YouTube, dê like no vídeo e se inscreva no canal. Não é verdade que no futebol seja moderno manter, sob qualquer circunstância, o trabalho do treinador, da comissão técnica. Isso é absolutamente fantasioso, né? Essa história de modernidades, etc., que iludem, né, as pessoas. Não, um novo modelo agora de gestão, amparado no que dá certo na Europa, não sei aonde, então tem que deixar o trabalho que recém começou, porque isso, se fizer a ruptura agora, a torcida tem que ter paciência. Não tem absolutamente coisa mais mentirosa do que este discurso, por si só. Não é que, não é que isso seja mentiroso porque é mentiroso assim como uma frase. Né? É mentiroso como se isso fosse uma verdade absoluta. O Miguel Ângelo Ramírez, eu estou me referindo a isso, ao Internacional, à goleada, ao trabalho que vem sendo desenvolvido e à necessidade de que a direção do Internacional demita o treinador. Eu estou defendendo isso. Não estou defendendo isso porque é uma solução simplista e que não é moderna. É isso. Não tem nada de não ser moderno ou ser moderno, de antigo versus moderno, de simplismo versus complexidade, de coisa ultrapassada versus o que dá certo, do que o que sempre deu errado versus o que sempre deu certo. O internacional li, entre outras coisas, o Inter trocou tantos técnicos e não ganhou nada. E daí? E daí? O Rivelino foi o maior jogador da história do Corinthians e jogou lá sem nunca ganhar um título. Isso não quer dizer nada. A maior seleção brasileira que eu vi jogar, ao menos eu, Gerson, vi jogar, foi a de 1982 e não foi campeã do mundo. Deu errado a seleção brasileira? Sim, supostamente naquela Copa do Mundo deu errado, porque ela não ganhou a Copa. Em 86 também não. Já era uma seleção diferente em 86, mas vamos pegar em 82, que estava no auge. A seleção de 82 deu errada? Sim, em 82 deu errado, mas o time era maravilhoso, não tinha outra seleção mais maravilhosa para ser convocada. Então ela deu certo, ela foi maravilhosamente convocada. Talvez possa ter, por exemplo, falhado o Tele Santana e não ter levado o Leão, na minha opinião, veja só. Ele deveria ter levado o Leão, mas é uma coisa pontual. O Leão não era o maior jogador de futebol do Brasil. Ele era o melhor goleiro, eu acho, do Brasil. Ele não foi levado, né? Era goleiro do Grêmio, inclusive. Mas o Brasil levou o maior time de futebol que eu vi jogar. E não é só que levou os melhores jogadores em campo jogaram o melhor futebol, mas numa partida deu errado. Vejam só, numa partida deu errado. Porque o futebol lá dentro de campo tem circunstâncias de um jogo, de um dia, de uma situação. Porque não é um videogame o futebol real. O técnico do Internacional, Miguel Ângelo Ramírez, não deu certo. Por que não deu certo? Porque ele não é bom treinador. Ele não é bom treinador. Talvez o currículo dele possa ser bom, só como currículo, mas na prática ele não é bom. Ele está contratado pelo Internacional, apalavrado ao menos, desde dezembro. Desde dezembro. Então ele está vendo o Internacional apalavrado com o Internacional na medida em que ele encerrou seu compromisso com o Independente Del Valle desde o final do ano passado. Então ele está vendo um Internacional que estava dando certo. Estava dando certo. Ele estava vendo o Internacional que estava dando certo com o Abel Braga, porque o Internacional estava dando certo com o Abel Braga. Foi quase campeão brasileiro. Não ganhou no detalhe. Olha só, o Internacional com deficiência, assim, deficiência em relação ao Flamengo. Vamos lá.
O Internacional, em relação ao Flamengo, tem um time menos qualificado. Isso aí é indiscutível. Mas o Abel não estava fazendo chororô. Não estava fazendo chororô. E cá entre nós, o Abel. Eu não estou dizendo que o Abel é um magnífico técnico de futebol. O Abel veio aqui, começou aos tropeços. Né? Depois que o Cudê foi embora, não é culpa do Abel que o Cudê foi embora. É culpa do Abel que o Cudê foi embora? Não, né? O Cudê foi embora. Então o Abel chegou aqui, teve ainda Covid, perdeu a decisão para o América, perdeu a decisão para o Boca Juniors na Libertadores, teve a doença, recuperou o time, ganhou 9 partidas a fio, recuperou o ânimo do time, recuperou o vestiário, fez tudo que um técnico faz com as limitações do grupo e fez o time ser vencedor. Venceu 9 partidas, teve os tropeços que o Flamengo também teve. Que o Flamengo também teve seus tropeços. Enfim, e aí, lá no final do ano, o técnico Miguel Ângelo Ramírez foi apalavrado com o Internacional para ser contratado, então só depois do campeonato, já que estava dando certo o trabalho do Abel e a direção nova do Internacional, eleita, fez absolutamente certo, não ia mexer naquela altura dos acontecimentos num time que estava dando certo. Fez absolutamente certo. E o Inter quase foi campeão brasileiro, faltou detalhe, até fez os gols ali no fim, estava impedido, teve problemas até de arbitragem, não fosse o gol que a bola saiu e que foi validado do Sport Recife, já chegava para o Inter ser campeão. O pênalti, Mandrake, que não foi dado, né, no jogo com o Corinthians, que o mesmo juiz em 4 ocasiões de lances iguais, o mesmo juiz, não é outros juízes, o mesmo juiz deu e naquele não deu. Então, o Inter quase foi campeão com o Abel. Pois o técnico, olhando para esse time, olhando para este elenco, que praticamente é o mesmo, ele veio aqui e estragou esse time. Estragou, ele não sabe o que fazer com o time. Esse rapaz é um aventureiro. Então, esse moço só tem currículo. O que ele não tem é talento para ser técnico de futebol. Foi um engano. Então, é provável que o que ele fez no Independente Del Valle não tenha sido ele que fez. É o time que vinha jogando junto há muito tempo é que fez. E não ele. Porque é isso. Muitas vezes um time vem jogando junto há muito tempo e depende um pouco do treinador. Muitas vezes acontece isso. No futebol tá cheio de exemplos, gente. Cheio de exemplos. Então é o seguinte, não deu certo porque esse moço não é capaz. Então aqui não se trata de romper o trabalho. Esse moço não tem condições de ser técnico de futebol do Internacional. Ele não tem condições, ele não sabe o que faz. O que ele fez lá em Fortaleza ontem não é compatível, mas não é só isso. Ele disse depois do primeiro Grenal da decisão do Campeonato Gaúcho, gente, que os melhores nem sempre jogam. Olha, uma pessoa que diz isso deve ser imediatamente chamada a atenção e se confirmar tem que ser demitido. Como os melhores não jogam, gente? Pelo amor de Deus! Uma pessoa que diz isso quer dizer que ele coloca em primeiro lugar o esquema. Uma pessoa que diz que em primeiro lugar é o esquema e depois os jogadores, significa dizer o seguinte: bom, eu estou num time, eu vou lá e eu tenho o Messi e não boto o Messi jogar. Não, gente, não dá. Não pode ser assim. Isso não existe. Em 1970, por exemplo, para usar um exemplo dos absurdos que é dizer isso, o Clodoaldo e o Piazza jogavam nos seus times, Santos e Cruzeiro, respectivamente, na mesma posição. Os dois jogaram de titulares na seleção brasileira de 1970, a despeito de jogarem na mesma posição nos seus times. Um foi recuado para zagueiro. Por quê que eles jogaram juntos? Porque os dois jogavam muito. Então eles encontraram lugar para os dois jogarem no mesmo time. É isso. Se você tem sabe, um conjunto de jogadores que você quer colocar em campo, você arruma para aquele conjunto de jogadores espaço para jogar. Então é isso. Primeiro, você encontra espaço para jogar. E aí você vai aos poucos colocando as suas ideias dentro desse perfil de jogadores que você tem.
E esse moço não tem condições de treinar o Internacional. E é por isso que ele tem que ser demitido. Não tem nada de não ser moderno. Nada de não ser moderno. Isso não tem nada de moderno no moderno. De nova administração, de nova forma de jogar. Isso é uma bobagem. Uma bobagem. E o pior é que eu estou vendo o seguinte: tem um monte de influenciadores no Internacional, esses influenciadores digitais. Aí tu tem de um lado uma imprensa dita, digamos assim, comercial, tradicional, etc., que não é muito, digamos assim, favorável ao Internacional. E aí um monte de gente que está iludida com essa, digamos assim, essas frases de efeito da modernidade, de nova gestão. Veja, nova gestão no sentido assim de administrar o clube e tal. Eu tô todo a favor, aliás, as ideias da nova direção do Internacional, eu sou completamente favorável. Eu tenho simpatia pelo discurso do Alessandro Barcelos, a quem eu prezo, e seus pares. Então não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, a princípio, ninguém, né? Mas não tem absolutamente. No futebol é o seguinte: esse moço não serve. Enfim, não deu certo. Não é uma demissão, não tem nada pessoal contra o moço lá da Espanha, não deu certo. Tem que ser demitido logo, já, imediatamente. E trazer o outro técnico. Quem é o outro técnico? Nesse caso, em relação ao Miguel Ángel Ramírez, é qualquer um. Qualquer técnico de futebol vai arrumar o time melhor que ele, porque o Internacional não está jogando nada. Nada, absolutamente nada, não sabe o que fazer. Esse moço não sabe o que fazer. Ele escala mal, o time não flui, o time joga, como diz meu amigo Ancélio Brustolin, é o time da bola mascada. Sabe? Da bola mascada. Ele esculhambou o time. O Ancélio me disse hoje de manhã, aliás, eu falei com ele hoje de manhã, que ele ouviu uma apresentadora do Sport TV, ele não soube me dizer o nome, portanto, eu só não estou dizendo por isso, mas ele me disse que hoje de manhã ouviu uma apresentadora do programa do Sport TV que disse o seguinte, que disse isso. Ele coloca o Zé Gabriel, que não está jogando nada, ele insiste com esse jogador. O Zé Gabriel, não é uma questão pessoal, ele não pode jogar no Internacional. Ele insiste em colocar o Zé Gabriel e Pedro Henrique ontem, e mais o Heitor, mas gente, as pessoas com quem eu tenho relação, elas me mandaram mensagem antes, prevendo, vai ser goleada. Mas vai ser goleada. Ele botou. Pra que ele bota o Daniel e depois não dá continuidade? Por que então botou o Daniel? Num jogo decisivo, aliás, se você vai lançar um goleiro novo, nunca se bota num jogo eliminatório. Você bota num campeonato de 3 pontos, né? Sabe, esses de pontos corridos? De pontos corridos? De 3 pontos, quer dizer, de pontos corridos. Não um jogo eliminatório você lança goleiro. Se você tem essa opção de lançar novo goleiro, a não ser por obrigação. Se tem condição de quer lançar um novo goleiro, bota no campeonato de pontos corridos, aos poucos. Não, ele lança, aí ele bota o goleiro e depois tira. Bota o Johnny e tira. Porque ele popou. Ele botou o Johnny e outro popou o Johnny. Quer dizer, ele não sabe o que está fazendo. O técnico não sabe o que está fazendo. E mesmo que ele escalhe, agora diz, não, mesmo que a direção escalhe o time. Diga, Ramírez, bota esse. Vai o quê? A direção vai escalar o time? É isso? O time não vai continuar não jogando, porque ele não sabe o que dizer pro time. Ele não sabe o que dizer pro time. Ele bota o Patrick fora de lugar. Ele acabou com o Patrick, acabou com o Edenilson. E aí vem esses influenciadores e falam, eles querem que os jogadores vão embora. Olha que bobagem é essa. Quer o quê? Tirar todos os jogadores do time? Não, porque nunca ganharam nada. Eu acabei de dizer, o Rivelino, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, nunca ganhou nenhum título no Corinthians. A maior seleção brasileira que eu vi jogar não foi campeã. Eu vi jogar. A de 1970 eu não vi jogar, porque quer dizer, eu estava vivo, mas não. A minha lembrança da de 70, eu tinha. Na Copa eu tinha de 5 para 6 anos, eu tenho uma lembrança muito vaga. Mas
A de 82, óbvio, já tinha 18 anos, então, lógico, né? Eu tenho, né, lembrança, então aquela seleção, é de chorar aquele futebol. E não foi campeã, não foi campeã. E aí, como disse o teu Calazans, que eu não sei qual deles, que escreveu a biografia do Zico, ele usou para o Zico, para o Zico, né? Para o Zico, a respeito daquela Copa, ele disse azar da Copa, que o Zico não foi campeão do mundo, né? E depois eu acho que foi o Juca Kfouri que usou para todo o grupo, né? Que a seleção, que aquela seleção não foi campeã, azar da Copa, é isso, azar da Copa. Que aquela seleção não foi campeã, porque é azar da Copa mesmo. Embora a Itália fosse um belo time, etc., que derrotou o Brasil, mas é isso, é uma coisa assim, dessas que acontecem. Então, o Corinthians não foi campeão com o Rivelino. Com o Rivelino, gente. O Rivelino jogou lá e não foi campeão. Então, ser campeão, ter título, não ter título, é circunstância. Ganhar jogo, não ganhar jogo é circunstância. O Miguel Ángel Ramírez não é um treinador adequado. Houve um erro de avaliação do currículo, ele não sabe treinar, não tem absolutamente nada de moderno em manter o técnico do Internacional. Nada de moderno, nada de moderno. Moderno é demitir imediatamente o técnico porque ele não é treinador para o Internacional. Eu não sei se ele é para algum time de futebol que está disputando alguma divisão do Rio Grande do Sul. Se eu fosse dirigente do Caxias, que está na 4ª divisão, do Esportivo, do Aimoré e quem mais? Aimoré, Esportivo e Caxias, né? Começaram ontem, inclusive, todos com bons resultados. O Caxias empatou fora de casa com o Jaraguá, o Esportivo empatou fora de casa com o Rio Branco, lá de Paranaguá, e o Aimoré ganhou, de goleada, inclusive, em casa. Ganhou, né? Eu não contrataria o Miguel Ángel Ramírez se eu fosse dirigente desses times da Série D, 4ª divisão. Não contrataria. Se eu fosse um dirigente dos times da 4ª divisão, do futebol gaúcho, que disputa a 4ª divisão, eu não contrataria o Miguel Ángel Ramírez para o meu time da 4ª divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Não contrataria. É isso. Moderno é demitir o treinador Miguel Ángel Ramírez. É romper o contrato porque ele não serve para ser treinador, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Um abraço, dê like no vídeo. Um abração.